Tudo bem, Luciana? Tudo bem? E vocês, como estão? Tudo jóia. A gente está doido para saber as informações que você tem, um monte de coisa importante, né? Sim, vamos conversar um Rafa, pouquinho. É um prazer estar aqui conversando com vocês. gente, Rafael é o apresentador do programa, eu sou assistente dele, meu nome é Miriam, ele é autista, tem 27 anos. Né, Rafa? É. Então vamos lá. Podcast Papo Inclusivo. Vamos lá então. Eu queria saber, Luciana, primeiro vamos saber o que faz um naturólogo, né? Vamos lá. Olá, gente, voltei. Tinha caído a internet dela. Caiu sua internet, é isso, Luciana? Não sei. Sumi aqui, mas voltei. Beleza. Como tinha sido Travou, mas tudo encerrado. bem. Vamos, né? Vamos embora, gente. Vamos lá. Então, você me perguntou sobre o naturólogo, né? A naturologia. A naturologia é uma graduação na área da saúde, é um curso ainda novo, é um profissional ainda novo aqui no Brasil. Eu sou da primeira faculdade de naturologia, que é lá na Unisul, em Florianópolis. E o naturólogo, ele trabalha com terapias naturais, terapia floral, fitoterapia, aromaterapia, geoterapia, iridologia, uma gama imensa de terapias naturais. E tem como um diferencial uma visão mais integral do indivíduo. Contempla os aspectos físicos, emocionais, mentais. Então, em resumo, esse é o naturólogo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os florais, que é a sua especialidade, né? E você aplica floral em autista, não é isso? Isso, exatamente. Os florais, né? Então, a terapia floral é uma dessas ferramentas que o naturólogo utiliza. Eu já tenho uma relação com os florais desde quando eu entrei na faculdade. Assim, eu digo que os florais foram a paixão à primeira vista, né? Então, quando eu fui conhecendo, estudando e descobrindo que existia um recurso, um medicamento natural, 100% natural, e que atuava nas emoções, nos comportamentos. Eu achei aquilo fantástico na teoria e mais ainda na prática. Então, comecei a me aprofundar, né? E ainda ao longo da faculdade, eu já fui me especializando na terapia floral. Como é que foi? Você tem um filho autista, né, Luciana? Como é que foi essa descoberta e como é que você trabalhou o floral com ele? Quais os resultados? Conta pra gente como é que foi isso. Então, quando o Flávio, meu primeiro filho, eu tenho 3 filhos, o Flávio, que é o meu filho autista, é o primeiro, hoje ele tá com 13 anos. Então, assim, eu já tenho mais de 20 anos de formada. Então, eu já trabalhava com as terapias naturais e com os florais. Então, quando o Flávio nasceu, que a gente teve o diagnóstico ainda dele, ele estava bem novinho, eu comecei a direcionar o trabalho que eu já fazia para as necessidades dele, para o autismo, para cada fase que ele foi apresentando. E ele respondeu muito bem, né, a essas intervenções. E aí eu comecei cada vez mais a me especializar tanto no autismo em si, né, fazer cursos, entender um pouco mais, como na aplicação das terapias que eu já utilizava para o público autista. E a partir do resultado que eu vinha vendo com o meu filho, esse trabalho foi sendo divulgado para outras famílias de autistas, né? E aí eu comecei, na época eu morava em Belo Horizonte, começou a ter uma demanda de famílias fora de Belo Horizonte. Foi quando eu criei um protocolo de atendimento em que eu pudesse atender essas famílias também à distância. Isso bem antes da pandemia, né? Quando começou a ficar mais comum esses atendimentos à distância. E quais os resultados, Luciana? O que você percebeu? Em que casos você usou? Sei lá, seletividade alimentar? Quando que você usou o floral para o seu filho com autismo? Olha, lá no início, né, quando foi cada fase, né, o diagnóstico foi lá por volta de 2 anos de idade.
Hoje ele está com 13, então ao longo desses anos, as demandas, as necessidades foram mudando e eu fui adequando também a fórmula floral a cada fase. Mas lá no início, a principal questão que a gente trabalhou, que era muito forte, era a hiperatividade, aquela agitação psicomotora. Então ele não parava para aprender, não parava para brincar, era difícil sair com ele. Então, um primeiro resultado que a gente teve, um primeiro trabalho específico com ele, foi voltado a isso. Aí foi quando ele começou a parar, a prestar atenção no que a gente falava, no que a gente ensinava. Foi a primeira grande mudança que eu observei nele com os florais. Que tipo de floral é bar? Olha, os florais de Bach são os florais mais conhecidos, né? O Edward Bach é um médico inglês que criou os florais de Bach. Mas existem vários outros sistemas florais que vieram depois, né? Utilizando a mesma base dos florais de Bach. Eu trabalho com os florais de Bach, com florais de Minas, florais da Califórnia, florais da Austrália, deserto do Arizona, Alasca, florais de Gaia. Eu trabalho com uma gama de florais bem grande. Então Cada caso é um. Cada caso é um, exatamente. E numa mesma fórmula, no mesmo vidrinho de floral, a gente consegue trabalhar com diversos florais diferentes. Uhum. E o Rafa tem uma pergunta. Qual que é, Rafa, da PUC? Qual é a pergunta que você vai fazer para a Luciana? Olhando para lá. Oi, gente. Oi, gente. Oi, Luciana. Oi, Luciana. Qual era a pergunta da PUC? Da pergunta da culpa. Ele quer saber se existe florais para culpa, porque ele diz que as mães se sentem muito culpadas e os filhos também se sentem muito culpados por não corresponderem às expectativas dos pais. Como é que funciona, Luciana? Sim, exatamente. Existem vários florais que atuam na culpa, não só florais de Bach, mas os outros sistemas também. Então, em relação à culpa ou em relação a qualquer outra demanda, eu não tenho um floral específico ou uma fórmula pronta. Então, assim, olha, para a culpa, vamos usar esse floral. Não. A fórmula vai ser sempre individualizada. Então, durante a consulta, eu faço uma anamnese bem detalhada e aí eu vou buscar entender como é que é essa culpa. Ela acontece desde quando, em quais situações que você sente, por que você sente, como você expressa essa culpa, você chora, você verbaliza, você fica nervoso. Então, de acordo com essas várias informações, vão ser selecionados florais que vão ajudar naquela culpa. E é um ponto extremamente importante, Rafa, porque a gente precisa equilibrar, é uma emoção, um sentimento que a gente precisa equilibrar, porque ele é uma barreira para a evolução, para o desenvolvimento, para os relacionamentos, tanto dos pais, né, das mães, como dos filhos. E é muito interessante quando a gente consegue trabalhar isso dos dois lados. Tanto ali com a mãe, como com o filho, com o pai. Há uma harmonia, um equilíbrio familiar muito maior. Tem que ser em conjunto ou não necessariamente? Não necessariamente. Quando isso acontece, é muito bom, é muito interessante. O que é mais comum acontecer, normalmente a mãe agenda a consulta para o filho, ele começa a ter aqueles resultados positivos e aí, eu preciso agendar para mim também. Ou às vezes, ao longo da consulta mesmo do filho, a mãe vai colocando na própria fala, falando do desenvolvimento do filho, aí eu observo naquela mãe a culpa, a ansiedade, o sentimento de impotência, de fragilidade. Muitas vezes eu mesma faço essa sugestão, olha, tô vendo que existe uma culpa muito forte, uma ansiedade. Seria interessante, né? Não é uma coisa, tem que fazer para ter resultado com o filho, mas iria ajudar demais, né? Nós mães, nós precisamos estar bem para conduzir, para ajudar também, né? O outro, seja nosso filho, seja qualquer outra pessoa. Você usou em você? Claro, eu fui a primeira. Utilizei todos os florais, avaliei como é que... E aí foi quando eu falei que foi minha paixão mesmo, que eu falei, nossa, na prática, então, né, isso acontece.
E os florais não têm nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação e nem incompatibilidade com outros medicamentos. Então, a pessoa, né, o autista, a pessoa, independente de um diagnóstico, ela pode usar o floral independente de já utilizar outros medicamentos. Isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, geralmente se trata com alopatia, os remédios comuns, né? E eu sempre que pude, eu colocava. Eu gosto de medicina alternativa, eu amo escaldapé, todas essas coisas aí, natural, é comigo mesmo. Então, floral dava para o Rafa direto. Mas às vezes eu percebia, como ele sempre tomava, infelizmente tinha que tomar o medicamento alopático, às vezes quando eu tentava, eu dava o alopático sempre e tentava ir tirando aos poucos. A homeopatia dava um tiltzinho, ficava mais irritada, aquela coisa, eu saía fora da homeopatia e ficava só com a alopatia. Com floral também é assim, não? O floral, quando a pessoa já utiliza um medicamento alopático, a minha orientação é sempre mantenha a medicação, vamos iniciar com os florais, e à medida que a pessoa vai tendo resultados positivos, né? A gente estava trabalhando o sono, a agressividade, a irritabilidade, o que for. Eu comecei a observar mudanças importantes. Aí eu peço para entrar em contato com o profissional que prescreveu aquela medicação alopática, para ele orientar a melhor forma de se fazer o desmame da medicação. Aí ele vai ter essa orientação e a gente vai avaliar, né? Muitas vezes sim, a gente consegue manter apenas o uso dos florais. No caso da alopatia com o Rafa, eu não fazia desmame, porque já dava tilt, aí eu conversava com o médico falava, não, tira a homeopatia, continua só com... tirar a homeopatia, fica só com os remédios alopatas, da alopatia. Então eu ficava sem possibilidade de ficar na medicina alternativa, né? Uhum. E vocês usaram quais sistemas florais? Não, floral eu dava assim, tipo para ansiedade, porque esse Florais mais gerais. não lembro o nome, ansiedade, rói a unha, tal. Então a gente, você pega uma farmácia de homeopatia, aí homeopática, que vai lá ver o que tem de floral legal, me consultava com o farmacêutico mesmo e dava. Entendi. Então, isso é um ponto bem importante, Miriam, que eu até gostaria de colocar. Existem nas farmácias fórmulas florais prontas, assim, florais para ansiedade, para o sono, para a hiperatividade, e muitas vezes a gente não consegue um resultado positivo com esses florais. Por quê? O grande segredo da terapia floral está numa fórmula individualizada, com uma anamnese detalhada por um profissional capacitado. No caso do autismo, que entenda também do autismo, não apenas dos florais. Por quê? Uma ansiedade, por exemplo. A minha ansiedade pode ser diferente da sua, que é diferente do Rafa. Então, tem gente que fica ansioso por um motivo, tem pessoas que ficam por outro. Tem pessoas que comem demais, tem pessoas que comem de menos, tem pessoas... Então, cada pessoa reage de uma forma diante uma queixa comum, como a ansiedade. Então, logo também elas vão precisar de florais diferentes. Então, a gente não pode pegar uma fórmula única, essa fórmula para ansiedade. Vamos nós três tomar. Não vai funcionar. Certo. E como é que funciona o floral para o sono? Da mesma forma, uma fórmula individualizada. Então, algumas questões precisam ser observadas. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de iniciar o sono, ou ela deita e dorme facilmente? Ela acorda durante a noite, ou ela demora a dormir, depois que dorme, ela dorme a noite inteira? Ela acorda muito cedo, ela tem pesadelos, né? No caso de crianças, existe um terror noturno, existe medo à noite. Então, de acordo também com essas várias informações, a gente vai fazer uma fórmula específica para aquela pessoa. Né? O dia dela influencia na noite ou não, independente de ter tido um dia tranquilo, um dia agitado, ela vai dormir da mesma maneira. Altera se é dia de semana, final de semana, ou o padrão de sono é o mesmo.
Tudo isso a gente tem que avaliar para fazer a prescrição de uma fórmula. Eu queria que você contasse um caso que foi muito interessante, que chamou muito a tua atenção, que, assim, coisas que você começou a fazer o tratamento que nem esperava o resultado. Você pode contar alguma coisa assim pra gente? Sim, tem vários, né? O desfraude, por exemplo, é um ponto que, assim, a gente tem resultados maravilhosos. Então, às vezes, tem vários relatos, né? O meu próprio Instagram tem, no Facebook. Então, assim, crianças que às vezes vinham há anos já tentando desfraude, não conseguia, batendo na mesma tecla. A gente começa a trabalhar autocontrole, autonomia, percepção do próprio corpo. E aí eu recebo aquelas mensagens, né, que eu adoro, que eu gosto muito de compartilhar. Olha, X tempo de floral e ele conseguiu, ele foi lá no banheiro, ele pediu, ele deu sinal, a criança que não percebia, né, aqueles primeiros sinais, e aí consegue. A própria seletividade alimentar também é outra coisa que mexe bastante, né, que quando a gente tem esse retorno positivo. Só comia determinada coisa, aí a mãe manda foto, vídeo, olha isso, Luciana tá comendo essa laranja, nunca aceitou chegar perto de uma fruta. E aí, né, mãe terapeuta, todo mundo emociona. Então, assim, tem várias situações que são fantásticas, né? Resultados. E como eu digo que se mistura muito a questão pessoal, profissional, não tem como, né? Porque eu sou mãe também, então eu entendo bem a dificuldade de cada mãe, do próprio autismo. Legal. Quanto tempo leva o tratamento? Em média, mais ou menos, quanto tempo Uhum. leva o tratamento para ter um resultado assim? Olha, o floral não é como um medicamento alopático que a gente consegue falar assim, depois de X dias, né, se espera tal resultado. Cada vidrinho de floral, ele dura em média 1 mês, de 20 a 30 dias. Então, algumas pessoas começam a sentir resultados já no início do vidrinho, outras levam um tempo maior. Eu não gosto de dar, assim, uma data específica, mas uma grande maioria, vamos dizer assim, começa a ter as primeiras respostas no final do primeiro vidrinho, às vezes início do segundo. Então, é mais ou menos esse tempo aí. Ok. Já existe tratamento de floral pelo SUS? Não, né? Na teoria, existe, né? A gente tem as políticas, mas assim, na prática não acontece, né? Isso já é algo que vem lá desde os anos 80. Eu fiz há quase 20 anos atrás a minha dissertação de mestrado. O tema foi possibilidade de inserção no SUS, né, dos florais. Então, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Trabalhei a questão da integralidade, que é um princípio do SUS, um princípio da terapia floral. Então, essa é uma luta, uma briga que nós, terapeutas, a gente vem tentando, né? Mas na prática, o acesso ainda é muito, muito difícil. Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre rigidez de comportamento, o que é e como se trata. A rigidez, ela é caracterizada por uma inflexibilidade, um padrão repetitivo, uma maneira rígida, né, inflexível de pensar, de agir. E é muito comum no autismo. Então, das mais diversas maneiras. A própria seletividade alimentar, ela é um padrão de rigidez. A pessoa, às vezes, se alimenta só daquele alimento, né? A seletividade é mais complexa, envolve outras coisas, mas entre elas, uma rigidez de comportamento. É a pessoa que come aquele determinado alimento, às vezes naquele mesmo prato, com aquele mesmo talher. Isso é um exemplo de rigidez. Pessoas que só querem passar por aquela determinada rua. Tem muitos relatos, as mães falam, não, para ir para a escola tem que ser aquele caminho. Se eu tenho que virar, às vezes isso já é um ponto para despertar uma crise ali. Então, isso tudo são padrões de rigidez, interesses restritos, só brinco com isso, só gosto disso.
E os resultados são interessantes com florais? Sim, aí a gente tem vários florais que atuam na rigidez. Então, a gente trabalha a dificuldade em aceitar o novo, a gente trabalha a mudança de hábito, a gente trabalha a inflexibilidade mental, comportamental. Aí a gente tem que entender também a personalidade da pessoa, que às vezes casam duas coisas. Além da inflexibilidade, a pessoa tem aquela personalidade, aquele que a gente fala que é um gênio forte, né? Aquele perfil mais mandão, autoritário, e ainda tem a rigidez junto. Então a gente tem que trabalhar esse perfil aí também. Né? Eu falo que às vezes é uma bomba junto ali. Tem uma personalidade, tem um adolescente, tem as questões do autismo. Então, embola um pouquinho, né? O que é cada coisa ali, e a gente tem que trabalhar esse todo. Correto. E que dicas você daria para as mães que não sabem mais o que fazer com filhos autistas, por questões comportamentais, aqueles que gritam, são extremamente impacientes, adolescentes, enfim. Primeiro é entender, né, em quais momentos isso acontece, como acontece, se existem gatilhos para isso, né? Esse grito, esse comportamento inapropriado, ele acontece sempre em determinado contexto. É muito comum isso acontecer, esse tipo de comportamento, quando a pessoa é contrariada, ela não sabe lidar com as frustrações. E aí eu vou para minha experiência, né? Os próprios florais podem ajudar bastante nesse contexto aí. Aí a gente trabalha impulsividade, a dificuldade de lidar com o não, muitas vezes a agressividade, impaciência. Uhum. Então, o Rafa tem uma pergunta. Sim, pode Quanto é a dizer. consulta e quanto custa? Quanto custa a consulta? Ó, mais interessante aí, né? Quanto custa e quanto tempo leva a consulta, em média? E é online, né? Porque você está em Minas Gerais, é isso? Isso. Então, né, como eu mencionei lá no início, desde antes da pandemia, eu já criei esse formato de anamnese para que eu pudesse atender dessa forma. Eu digo que no autismo nós somos muito unidas, as mães, né? Numa sala de terapia ali, na fila do supermercado, a gente conversa o que deu certo, o que não deu certo. E o meu trabalho foi muito, e é muito divulgado dessa maneira, né? 99% dos pacientes que chegam até mim chegam dessa forma. Ó, a mãe do fulano que você atende, né? Me indicou você, falou que o filho teve ótimos resultados. Então, eu mantenho esse formato de consulta. A consulta dura em torno de 50 minutos, varia um pouquinho, 1 hora, tá? A consulta muitas vezes é feita com a mãe, com o pai. Quando o próprio autista tem condições, ele participa, né? Senão, o responsável pode estar falando ali por ele. Nessa consulta, eu pego informações desde a gestação, nascimento, desenvolvimento, até chegarmos nas queixas atuais, né? A gente não vai direto ali nos pontos, não. O valor da consulta hoje é R$ 200. E o floral, ele é um medicamento, né? Se comparado a outros medicamentos, mais acessível. O valor varia também em cada farmácia, em cada estado. Mas em média aí, né? Um vidrinho que dá para um mês custa em torno de R$ 50. Ok. Convênio não, né, Luciana? Não. Só particular? Isso. Só particular, Rafa, lá. Bom, a gente deixou de falar alguma coisa assim importante que você queria acrescentar? Eu quero dizer que para mim é sempre um prazer, né, conversar sobre florais, sobre o autismo, estar conhecendo vocês, o Rafa, e me coloco à disposição, né, quem quiser entrar em contato, meu Instagram, né, Luciana Coimperciano, tem a página Autismo e Naturologia no Facebook, estou à disposição. Ok, o Rafa está aqui pedindo seu telefone. Como é que é? Deixa os contatos. Deixa os contatos. Por favor, deixe seus contatos para o pessoal que está assistindo e que tiver interesse em fazer uma consulta com a Luciana Coimperciano, que é naturóloga, né? E trabalha com autismo. Vamos ver qual que é o contato aí, Luciana.
Tem um Sim, é, telefone, sim, um WhatsApp. isso. Vou passar o WhatsApp, o DDD é 27, né? Eu estou em Minas, mas mantive o DDD antigo, que eu estava no Espírito Santo. 992337049. Repete, por favor. 27 992337049. Ok. Só uma coisinha, Luciana. A gente está falando de autismo. Se fosse para Down, por exemplo, é a mesma informação, né? Floral para Down é a mesma coisa. Mesma coisa. Na verdade, o floral, ele não existe um floral diferenciado para o autismo. Eu me especializei, estudei na prática, né, com o meu filho e na teoria sobre o autismo e direcionei o uso desses florais para o autismo. Então, independente de um diagnóstico, o processo da anamnese é o mesmo, tá? Independente se existe um diagnóstico de TDAH, se tem a síndrome de Down, se não tem nenhum diagnóstico, não precisa se ter um diagnóstico para usar os florais. E um ponto importante, os florais podem ser usados por gestantes, por recém-nascidos, por idosos. Se a pessoa tiver qualquer tipo de fragilidade física, né, distúrbios, não tem também nenhuma incompatibilidade. Ok, então, nosso agradecimento à doutora Luciana Cohen-Persiano por estar aqui conosco, trazendo tanta informação importante para todos nós. Muito obrigada. Tchau, tchau, Rafa. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, Tudo de Luciana. bom, viu? Abraço. Abraço. Tchau.